Tudo o que o homem chama de progresso, desenvolvimento, aqui nessa área do planeta, é envolvimento insustentável. Nós estamos chegando aqui num parque de vaquejada. Para quem não sabe, um parque de vaquejada é uma atividade em que os homens se reúnem não só para praticar o divertimento que consiste em vaqueiro, cavalo e bovinos, onde o homem a cavalo no animal de montaria, dois homens vão colocar o bovino para correr para poder derrubar o animal em um determinado percurso de terreno. É o que consiste do divertimento, derrubar o animal bovino montado no cavalo. Dois, que aqui a gente chama de parelha, de vaqueiros, para derrubar o bovino até uma determinada faixa marcada no terreno, onde vai marcando pontos. E a vaquejada foi criada aqui no Nordeste para que o homem pudesse comemorar a grande oferta de chuvas que permitia a criação de gado bovino. E o Rio Grande do Norte possui um dos maiores plantéis de bovinos na época do Brasil holandês, quando o conde Maurício de Nassau, que era o governador em um determinado período do Brasil holandês, era o governador com a sede em Recife, a cidade de Mauricéia, que foi praticamente desenvolvida nesse pequeno período do Brasil holandês, mostrando o desenvolvimento que esse povo conseguia trazer nessa área do planeta Terra, pela sua cultura, a sua intelectualidade. Então a vaquejada era a coroação do sucesso na criação de gado bovino. E no Rio Grande do Norte existem várias cidades, municípios que têm um nome relacionado a esse sistema de criação de gado bovino, como é o caso de Currais Novos, Parelhas. E aqui nós estamos no Agreste, onde também se criava muito gado e hoje praticamente não existe por conta do clima. Mas nós vamos fazer um pequeno percurso aqui dentro desse parque de vaquejada para ver como o homem se deu mal ao praticar suas atividades sem respeito ao ambiente, sem respeito aos elementos da natureza. Aqui, nessa parede de alvenaria, o carro estacionava, o carro que vinha trazendo o gado para a brincadeira de vaquejada, e aqui o gado saía por aqui para entrar no curral para aguardar o seu momento de ser usado na brincadeira de vaquejada, no divertimento. Aqui é o curral. Esses pneus aí, provavelmente nesses pneus era colocado alguma ração para o animal comer.
Então aqui ficava ele 2, 3 dias, o gado aí, enquanto o homem ia praticando a sua brincadeira de derrubar o animal. E quanto maior a queda, quanto mais espetacular fosse a queda, mais ponto a dupla de vaqueiros seriam contemplados. E a gente, quando fala em desenvolvimento insustentável, envolvimento insustentável, aqui está um exemplo. Uma caixa onde o homem colocava o cigarro, o tabaco, o tabagismo. Está escrito o seguinte: este produto causa câncer. Câncer! Pare de fumar. Aí o homem continua fumando. Continuava fumando porque ele vai dizer que nem sabe ler. Mas na realidade é que não vale a pena esse tipo de publicidade. E quanto mais você faz esse tipo de publicidade, que não é meu caso aqui, eu não tenho o menor interesse de promover isso aí. Não tenho o menor interesse de promover esse produto. Mas o homem certamente que fuma não quer nem saber do que está escrito aí. Aí está escrito: você adoece. Esse produto causa cegueira. Ave Maria, também, né? Além de que se diz por aqui que o tabagismo, o homem que é usuário de tabaco, do fumo, também fica broxa. Para quem não sabe o que é broxa aqui no Nordeste, é perder a virilidade. Então nós entramos aqui no parque de vaquejada. Tem até um potro, um pequeno animal equino aqui, procurando pela mãe. E a gente anda um pouquinho aqui no parque de vaquejada, onde o homem se diverte. E nós já vimos ali na entrada a danação de drogas que se usa nesse tipo de divertimento, porque o homem, em sã consciência, ele não ia se envolver com a situação dessa. Então aqui tem aguardente para quem, os mais pobres, os participantes mais pobres, tem uísque para os mais que tem mais recursos, que é uma bebida mais cara. E todo tipo de fumo, nós vimos ali o tabaco, mas também tem maconha. E tem muitas outras drogas, principalmente sintéticas, onde o homem fica doidão aqui durante 2, 3 dias e 2 noites, nessa brincadeira de vaquejada, derrubando gado. E quanto maior a queda, como a gente já disse, da vaca, do boi, mais ele se sente, vamos dizer assim, recompensado, alegre, feliz. E o maior ponto se dá quando o homem consegue quebrar a cauda, o rabo do animal. Ou, principalmente às vezes, quando existe um encontro entre o cavalo, o equino e o bovino, e algum deles quebra a perna, o pescoço, e o homem cai. Então são tipos de espetáculos absolutamente degenerativos numa sociedade humana. Mas quanto mais violenta é a brincadeira, mais o homem se sente feliz. E o resultado é que o homem deixou de ser uma espécie de ser racional. E está aqui, nós não vamos prosseguir lá na frente para não mostrar o nome do parque, que está estampado ali numa parede. E a gente não está fazendo nenhuma propaganda aqui, nem positiva nem negativa, porque nós sabemos já o quanto isso aqui é nocivo, esse tipo de divertimento do homem. Então a gente vê aqui que nem plantas nascem aqui, se a gente comparar com o que está acontecendo ali ao redor. Não só porque esse terreno é arrancado qualquer planta que nasce aí, que é para poder o homem ter mais espaço aberto para fazer a sua vaquejada, o seu divertimento. Mas o fato é que hoje já não tem gado suficiente para se comemorar a grande oferta de chuva que produziu tanto alimento para criar gado nessa área do Brasil. Então, no tempo do Brasil holandês, que foi uma parte
governada pelo Conde Nassau, o Rio Grande do Norte fornecia carne e queijo, não só para a Companhia das Índias, que foi a instituição holandesa que governou grande parte do Nordeste durante um período de pelo menos 6 anos ou 8. E a gente sabe que os holandeses tentaram invadir o Brasil, o Nordeste em vários pontos, como por exemplo na Bahia, no Maranhão. Não só os holandeses, mas muitos outros povos europeus, sem contar com a invasão portuguesa ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então a gente vê como o homem trouxe, o tal homem civilizado trouxe com sua religiosidade destrutiva, com suas doenças e todos os outros males, destruir essa terra do Brasil, que já foi considerado o paraíso terrestre. Para quem não sabe, o Brasil nasceu na zona da Mata Nordestina, que vai de Natal, aliás, que vai de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, até a divisa da Bahia com Minas Gerais, a grande zona da mata, zona da Mata Nordestina, onde o Brasil nasceu. E a primeira capital do Brasil foi Salvador, que é Bahia. E de lá para cá, essas terras vêm sendo usadas de formas erradas, até o ponto da gente chegar aqui. Tem o parque de vaquejada, mas o gado tem que vir de fora, de outras áreas, porque aqui já não tem gado suficiente para esse divertimento nocivo, destrutivo, que é a vaquejada. Não só para os animais, que ficam 2, 3 dias aqui acesos, sem poder dormir, muita zoada, som, e essa estripulia toda de homem levar o gado para derrubar. Aí, dependendo do número de bezerros, de vacas, que são usadas nesse divertimento, uma delas pode ficar até 3 dias sem dormir e sem comer, altamente agitada, estressada com essa brincadeira sem futuro.